A respiração pulmonar, ela é um processo que vai ocorrer a entrada de ar em nossos pulmões e sua posterior eliminação. A entrada de ar é importante, pois garante que o oxigênio seja levado até o sangue para então ser distribuído às células. Além disso, a respiração permite que o gás carbônico produzido pelas células seja lançado para fora do corpo. Para que a respiração pulmonar aconteça, é fundamental a realização de dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Na inspiração, o ar entra em nossos pulmões, graças à ação integrada de várias estruturas. Os principais eventos que vão determinar a inspiração são a contração dos músculos intercostais externos, que vão promover a elevação das costelas, a elevação das costelas e o diafragma. O pulmão alarga-se, a pressão intrapulmonar diminui, a diminuição da pressão intrapulmonar, que chega a valores abaixo da pressão atmosférica, promove a entrada de ar nos pulmões, e quando entra o ar nos pulmões, a pressão atmosférica e a intrapulmonar ficam equilibradas temporariamente. Na expiração, o ar vai ser expulso do nosso corpo de maneira passiva. O que se observa nesse movimento respiratório é o inverso do que se ocorre na inspiração. Assim, os eventos marcantes desse movimento são o relaxamento dos músculos intercostais externos, o relaxamento do diafragma, o retorno ao tamanho de repouso de cavidade torácica, a retração dos pulmões, o aumento da pressão intrapulmonar e o aumento da pressão intrapulmonar força o ar para fora dos pulmões, lançando no meio. Quando o ar vai sair do pulmão, a pressão atmosférica e a intrapulmonar ficam equilibradas temporariamente. E atenção, apesar dos vários fatores existentes que proporcionam a inspiração e a expiração, é importante salientar que cerca de 80% de todo o movimento respiratório acontece graças à contração e ao relaxamento do músculo diafragma. Ritmos respiratórios. Alterações no padrão respiratório. A observação atenta aos pacientes durante o exame físico do tórax é capaz de revelar a presença de eventuais alterações referentes ao padrão respiratório. Apesar do surgimento de tais modificações no ritmo não necessariamente estar associado à presença de sintomas de desconforto respiratório e, portanto, à ocorrência de dispneia, tais alterações podem estar associadas a diversos distúrbios fisiopatológicos específicos e receber denominações especiais. As principais alterações do padrão do ritmo respiratório que podem ser encontradas são denominadas a taquipneia, a hiperpneia, a bradipneia, a apneia, a dispneia suspirosa, o ritmo de Cantane, a respiração de Kussmaul, o ritmo de Biot, o ritmo de Cheyne-Stokes. E falando mais especificamente sobre cada uma, a taquipneia ela vai consistir no aumento do número de incursões respiratórias em relação à unidade de tempo. Em condições fisiológicas de repouso em adultos, a frequência respiratória habitualmente encontra-se em torno de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto, que vai ser o IRPM. Dessa maneira, uma frequência superior a isso se enquadra na denominação de taquipneia. Além disso, vale mencionar que, com frequência, a detecção de taquipneia vinha associada a certa redução da amplitude das intercussões, ou seja, de volume de corrente. São diversas as condições que podem cursar com taquipneia, sendo ela, portanto, um achado inespecífico do exame físico. Nesse sentido, dentre as possíveis condições que podem cursar com taquipneia, temos, por exemplo, algumas síndromes restritivas pulmonares, dentre os quais devem ser mencionados os derrames pleuriais e as doenças intersticiais e o edema pulmonar, bem como febre, ansiedade, dentre outros. A hiperpneia consiste em um sistema usado em geral para designar a elevação de ventilação alveolar secundária, não apenas ao aumento da frequência respiratória,
mas também decorrente do aumento da amplitude dos movimentos respiratórios. Dentre as situações que podem cursar com hiperpneia, temos diversas, incluindo a vigência de acidose metabólica, de febre, crise de ansiedade e dentre outros. A bradipneia. A bradipneia designa a redução do número dos movimentos respiratórios, geralmente abaixo de 8 incursões por minuto. Ela pode surgir em uma infinidade de situações, sendo, portanto, assim como seu oposto, a taquipneia, um achado não específico do exame físico. Apesar de serem muitas as possíveis situações que cursam com bradipneia, dentre elas deve-se mencionar a presença de lesões neurológicas, a depressão dos centros respiratórios por drogas como os opioides e os benzodiazepínicos, bem como a bradipneia precede a parada respiratória, em caso de fadiga dos músculos respiratórios. A apneia é um termo utilizado para designar a interrupção dos movimentos respiratórios por um período de tempo prolongado. E não podemos confundir o conceito da apneia com o de hipopneia, porque enquanto a hipopneia designa uma redução de menos acentuada do fluxo do ar, de mais de 30%, a apneia ela significa completa obstrução do fluxo do ar. No entanto, tanto a hipopneia quanto a apneia, elas podem estar na síndrome da apneia-hipopneia, obstrutiva do sono, que vai ser a sigla SAHOS. Assim, por exemplo, pacientes diagnosticados com essa síndrome, elas podem permanecer sem respirar durante minutos, cursando com hipoxemia acentuada e significantes riscos de surgimento de arritmias cardíacas e até mesmo a morte. Desta forma, é evidente que os indivíduos com apneia necessitam de suporte respiratório, a fim de que se evitem os casos graves que eventualmente podem levar ao óbito. A dispneia suspirosa consiste na presença de inspirações profundas, esporádicas, em meio a um ritmo respiratório normal. Ela se manifesta, em geral, em indivíduos com distúrbios psicológicos ou de maneira mais corriqueira devido a um evento quadro emocional ou de mudança de humor mais agudo. Ritmo de Cantane. Ele vai ser caracterizado pelo aumento da amplitude dos movimentos respiratórios, de modo regular e secundário à presença de acidose metabólica. Tal ritmo pode ser evidenciado, por exemplo, em casos de cetoacidose diabética e de insuficiência renal. No entanto, vale lembrar que, à medida que ocorre o agravamento da acidose metabólica, pode haver o surgimento do ritmo de Kussmaul, traduzido pela alternância sequencial de apneias inspiratórias e expiratórias, como será explicado com mais detalhes no tópico a seguir. Respiração de Kussmaul. Ela vai ser composta por 4 fases. A primeira é caracterizada por inspirações ruidosas, a segunda por apneia em inspiração, a terceira por expiração ruidosa, finalmente a quarta, apneia em inspiração. Dentre as suas possíveis causas, a principal é a vigência de acidose, com destaque para a acidose diabética, a complicação da possível diabetes mellitus, principalmente do tipo 1, que vai ser o DM1. Ritmo de Biot. Ele vai ser o nome dado a um ritmo respiratório caracterizado por uma completa irregularidade no que se refere à amplitude das incursões respiratórias e à frequência das mesmas. Este ritmo é frequente encontrado em pacientes com o diagnóstico de hipertensão e que apresentam lesões do sistema nervoso central. O ritmo de Cheyne-Stokes é caracterizado pela alternância de períodos de apneia, seguidos por hiperpneia crescente e decrescente, a qual se mantém até a instalação da nova apneia, e assim sucessivamente. Este ritmo respiratório ocorre mais comumente em pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva grave,
mas também pode estar presente em vigências de lesões do sistema nervoso central e de hipertensão intracraniana. Especificamente nos casos de insuficiência cardíaca, sua gênese é explicada pelo aumento do retardo circulatório dos pulmões para o cérebro. Nesta situação, ocorre uma dissociação entre os valores de pH e a pressão parcial de CO2. No nível pulmonar e no nível dos quimiorreceptores centrais, levando ao surgimento do ritmo Cheyne-Stokes.